pessoal, estamos de volta com o Minuto Gestão com Cláudia Pereira e essa semana nós trouxemos aqui o professor Marcos Rômulo, ele que tem mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, é professor da pós-graduação do SESMAC, da UNIT, professor de Direito Administrativo, membro do Ministério Público do Estado de Alagoas, um grande amigo, um grande especialista na área. Professor, seja muito bem-vindo. E nós vamos falar hoje sobre o programa de integridade. Professor, a primeira pergunta é justamente essa. O que é programa de integridade, e por que ele é comumente chamado de compliance? Programa de integridade, ou compliance, como é mais comumente conhecido, ele está previsto na Lei Anticorrupção, que é a Lei número 12.846 de 2013, no artigo 7º, inciso 8º, que diz que se trata de um programa que busca incentivar o agir de forma íntegra dentro de uma pessoa jurídica, seja ela de direito público ou de direito privado. Além disso, o programa quer buscar mecanismos de auditoria para verificar se ele realmente está funcionando e, finalmente, um meio para que se possa fazer uma denúncia, inclusive de forma anônima. Tá? Então, o programa de integridade é isso, o compliance. Uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado se compromete a adotar esse programa e aí ela elabora um código de conduta, cria um corpo técnico, um ombudsman que vai verificar e fazer análise crítica dentro da empresa. Daí ela busca instrumentalizar esse código de conduta para que o seu corpo de funcionários e o seu staff, a diretoria também, passe a agir de acordo com aquele padrão ético que passa a ser a norma, a regra dentro da empresa, tanto nas suas relações internas, como nas relações dessa empresa com terceiros, clientes e fornecedores. Tá? Além disso, o programa cria um sistema de auditoria periódica para verificar se ele realmente está funcionando. E, finalmente, um canal de denúncias, que permite que qualquer um possa fazer ali uma denúncia anônima sobre casos que resultem em quebra desse código dentro da empresa. Compliance, como ele é mais conhecido, é uma expressão inglesa que vem do verbo to comply. E significa exatamente isso. Ou seja, o programa de integridade, ele consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denúncias. Denúncias de irregularidade. Visa também a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes cujo objetivo seja detectar e sanar desvios, sanar fraudes, sanar irregularidades e a prática de atos ilícitos praticados contra uma administração pública nacional ou estrangeira. É isso. Vocês vão ver informações também sobre isso no artigo 41 do Decreto 8.420 do Governo Federal do ano de 2015. A expressão comply, ela vem do direito norte-americano. O verbo to comply, que quer dizer cumprimento ou conformidade. Entendi, professor. Mas qual a origem dos programas de integridade? Bom, gente, como eu havia respondido na questão 1, a questão 2 diz respeito ao seguinte. O programa de integridade ou de conformidade nasceu nos Estados Unidos. Daí que ele é muito conhecido por sua expressão inglesa, compliance, que significa conformar-se ou cumprir certas regras. Vem do verbo to comply. Sua origem remete ao ano de 1913, quando o Fed, o Banco Central norte-americano, o equivalente ao Banco Central brasileiro nos Estados Unidos, ele elaborou normas visando dar coesão ao sistema financeiro daquele país. Os Estados Unidos nunca tiveram um Banco Central, adotaram essa prática já no início do século XX. E aí houve a elaboração desse programa de integridade. Agora, o marco, propriamente dito, do compliance foi uma lei norte-americana chamada FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, de 1977. Ele estabeleceu punições contra multinacionais norte-americanas que praticassem atos de corrupção no exterior. Tá?
Muitas empresas na década de 70 nos Estados Unidos, multinacionais, praticavam atos de corrupção nos países então chamado terceiro mundo, hoje são chamados de países desenvolvidos, ou melhor, países em desenvolvimento, mas naquela época, na década de 70, era muito comum a classificação de países em primeiro mundo, caso dos Estados Unidos e dos países europeus, segundo mundo, caso dos países soviéticos, e terceiro mundo, por exemplo, a América Latina e a Ásia, de um modo geral. E era muito comum que empresas multinacionais norte-americanas investissem pesadamente em corrupção nos países em desenvolvimento, na época considerada de terceira categoria, para expandir os seus negócios. E acontece que essa lei, o FCPA, de 1977, ela estabeleceu punições contra multinacionais que praticassem atos de corrupção no exterior em busca de expandir os seus negócios. Na verdade, isso não foi um ato propriamente moral, não foi a moral que impulsionou a elaboração dessa lei. O que aconteceu é que era muito comum, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que essas empresas colocassem no seu balanço o dinheiro gasto com corrupção nos países de terceiro mundo. E uma vez integrados ao balanço da empresa, eles eram debitados do imposto de renda. E o que acontece é que a Receita Federal norte-americana começou a desconfiar de que essas multinacionais estavam ampliando ficticiamente o valor destinado à corrupção para pagar menos imposto de renda nos Estados Unidos. Daí a elaboração do ato visando a coibir esse tipo de procedimento. Esse ato obrigou as empresas a estabelecer um programa de integridade, se submeter à auditoria da Receita para provar que não estavam mais fazendo isso. Tá? O que aconteceu na sequência? Aconteceu que as empresas norte-americanas, elas passaram a reclamar de que estavam perdendo competitividade para as empresas multinacionais europeias que continuavam a fazer uso da corrupção nos países de terceiro mundo e colocar os valores despendidos com corrupção nos seus balanços internos para deduzir do imposto de renda. Como houve uma reclamação generalizada das empresas norte-americanas, o que aconteceu em seguida foi um fenômeno que é muito conhecido como transplante legal. O que é transplante legal? Um fenômeno percebido inicialmente por Alan Watson. Ele diz que é um fenômeno através do qual um processo legal transnacional, com agendas ocultas ou às vezes até abertas, em que normas são transplantadas de um país para outros, de um estado para outros, em razão, vamos lá, do prestígio, da tradição ou de alta posição de que esse país goza na comunidade internacional. É um modelo, gente, chamado de modelo top-down, porque ele vem de cima para baixo, de forma impositiva. Existe uma assimetria política, né, entre o doador do sistema e o tomador. Tá? E os métodos que são usados para um transplante legal são os mais variados. Eles vão desde uma coação, uma coerção mesmo, é imposto. Os Estados Unidos é um país que tem uma força política grande, tem condições plenas de coagir ou compelir países a adotarem o seu padrão legal. Ele fez muito isso agora recentemente, não tão recentemente, aliás, depois dos atentados de 11 de setembro, para coibir a lavagem de dinheiro em paraísos fiscais. Fez isso com a Suíça e com vários paraísos fiscais, Equador, Panamá e outros. Então os americanos fizeram esse transplante legal dos atos de conformidade para outros países, né? Ou seja, ele através da persuasão e até o uso da coerção com a ameaça de sanções, né? Ele exportou o modelo de compliance para os países da América Latina e Europa. Essa é a realidade. De modo que houve um transplante legal. Esse transplante legal se deu de forma que foram elaboradas 3 convenções internacionais sobre o tema, uma da ONU, outra da OEA e uma terceira da OCDE, todas elas versando sobre mecanismos de conformidade ou de compliance, sem exceção, né? Estimulando a adoção de programas de integridade por parte de outros países, das pessoas jurídicas de outros países. É isso.
Certo, professor. Mas qual é a aplicação prática dos programas de integridade no Brasil? No Brasil, os programas de integridade, primeiramente, demoraram muito a chegar. O modelo foi adotado nos Estados Unidos em final dos anos 70, como eu respondi na pergunta anterior. E dali foi transplantado, através de convenções internacionais, foi transplantado para a Europa, para o continente europeu. E só veio chegar aqui no Brasil e na América Latina com décadas de atraso. No Brasil, sua presença é tímida, né? Ele serve de baliza para sanções administrativas da lei anticorrupção. É isso. Isso está previsto no artigo 7º, inciso 8º da lei anticorrupção. A medida provisória número 703 de 2015, cuja vigência expirou e ela não chegou a ser votada no Congresso Nacional, portanto perdeu eficácia, ela previa como um dos requisitos para um acordo de leniência a criação de um programa de integridade. Estava no artigo 16, inciso 4º, mas infelizmente a medida provisória expirou e não foi votada. Então, de modo que a previsão existe tão somente na Lei Nacional ou Lei Federal 12.846, que é a Lei Anticorrupção, no artigo 7º, inciso 8º. Existem decretos tratando do tema, como o Decreto 8.420, de 18 de março de 2015, e uma portaria da CGU, da Controladoria Geral da União, que é a portaria número 909, de 7 de abril de 2015. O Estado de São Paulo foi o pioneiro no Brasil a elaborar um decreto com previsão de programa de integridade, que é o decreto número 60.106, de 29 de janeiro de 2014, ou seja, ele conseguiu ser anterior, inclusive, à regulamentação por parte da União. E a cidade de São Paulo também, pioneira, com o decreto 55.107, de 13 de maio de 2014. Tá? Existem alguns parâmetros envolvendo a realização de um programa de integridade, evidentemente. Se você perguntar se essa presença tímida do programa de integridade atrapalha. Ampliamos recentemente a participação do programa de integridade na nova lei de licitações. Ela contém algumas previsões também tímidas sobre o programa de integridade e compliance, mas está lá, vamos falar daqui a pouco sobre ela. E qual é o maior prejuízo, a meu ver, da presença tímida de programas de integridade no Brasil? Na minha visão, o maior prejuízo é da eficácia dela. Programas de integridade obedecem a um parâmetro, né, que deveriam estar mais vinculados ao acordo de leniência. E uma vez vinculado a esse acordo, o acordo de leniência tem uma lógica, que é a lógica da cenoura e do porrete, né? Conhecida nos Estados Unidos. Você oferece os benefícios, se a pessoa não aderir ao acordo de leniência, vem as sanções severas previstas em lei. Então, a pessoa jurídica fica tentada a realizar o acordo. E nesse acordo, o ideal é que esteja prevista ali a implantação de um programa de compliance. Se as sanções não são tão severas, e as sanções administrativas previstas na lei anticorrupção muitas vezes não são, a empresa fica tentada a não celebrar o programa, e aí o compliance fica prejudicado também. Acho que o Brasil pode e deve ter uma presença maior e melhor dos programas de integridade na existência das pessoas jurídicas. Os casos vultosos de corrupção envolvendo empreiteiras e fabricantes e indústrias de proteína animal e exportadoras mostram que falta essa ética empresarial no Brasil. Pessoal, vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível.
O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registros de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor, o que a nova lei de licitações dispõe sobre os programas de integridade? A nova lei de licitações, promulgada em abril deste ano, traz alguns dispositivos que tratam especificamente do compliance. O primeiro deles é o artigo 25, parágrafo 4º. Ele torna obrigatória nas licitações de grande vulto que a empresa licitante vencedora crie um programa de integridade no prazo de 6 meses a contar da data da assinatura do contrato. Portanto, a partir da nova lei de licitações, diferentemente do que acontecia com a primeira lei, a Lei 8.666, a lei anterior a essa, a nova lei exige que nas licitações de grande vulto, o licitante vencedor construa um programa de integridade no prazo de 6 meses da data em que ele celebrar o contrato. Inclusive, se ele não fizer isso, deverá haver sanções administrativas, segundo a lei, que deverão estar previstas no próprio edital de licitação. Outro dispositivo em que figura o compliance é o artigo 60, inciso 4º da Lei de Licitações nova. Ora, ele trata dos casos em que há empate entre 2 e mais propostas. E vejam que interessante, de acordo com o inciso 4º, o fato de o licitante possuir um programa de integridade constitui uma vantagem, um desempate em relação ao seu concorrente. Então, se houver 2 propostas empatadas e uma das licitantes possuir um programa de integridade e a outra não, o desempate será em favor daquele que possui um programa de integridade. Isso confere uma vantagem muito importante ao licitante que possui um programa dessa natureza. O artigo 156, parágrafo 1º da Lei de Licitações. O artigo 156, parágrafo 1º, o artigo 156, parágrafo 1º, ele estabelece, o artigo 156 caput, as sanções para quem cometa infração administrativa no processo licitatório, que são elas a advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade, etc. Pois bem, vejam só, o parágrafo 1º diz que na aplicação das sanções devem ser considerados alguns fatores. Então, o artigo 156, parágrafo 1º, trata da dosimetria da pena administrativa. Ora, um dos requisitos, que é o do inciso 5, é o fato de a empresa ter implantado ou aperfeiçoado o seu programa de integridade. Ora, se isso aconteceu, isso é uma causa de diminuição da sanção, ela minora a sanção, ela atua em favor da licitante. Então, se a licitante possuía um programa de integridade e depois que foi descoberta a infração administrativa, a infração no processo licitatório, ela adotou o mecanismo para aprimorar o seu programa, isso deve ser levado em consideração na hora de aplicar a sanção. Finalmente, existe mais um único dispositivo que trata desse tema, que é o do artigo 163, parágrafo único. Ele trata da reabilitação da empresa que sofreu uma sanção administrativa por ter praticado uma infração no processo licitatório. Estabelece condições como a reparação integral do dano, o pagamento da multa, o cumprimento de condições de reabilitação e, para algumas sanções, aquelas mais graves, uma conditio sine qua non para a reabilitação da empresa é que ela implante
o seu programa de integridade, compliance. E se ela já possui um, que ela o aperfeiçoe. Portanto, nas sanções administrativas mais graves para infrações no âmbito da lei de licitações, a empresa só será reabilitada se adotar ou aperfeiçoar o seu programa de integridade. Professor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Quero agradecer também aos nossos internautas pela audiência e até a próxima semana com Minuto Gestão com Cláudia Pereira. Até lá!